galera, e a Jojo Todinho foi amassadaça depois de criticar o SUS. Cariúcha, que é comentarista de fofocas do SBT, retrucou a Jojo Todinho exaltando o Sistema Único de Saúde de uma maneira que muita gente precisa abrir muito o ouvido pra escutar. Claro que essa alfinetada na Jojo foi com muito deboche e também muita categoria, falando a realidade do povo que a Jojo parece não entender. Dá uma olhadinha só, mas antes, já clica aqui pra me seguir. Acompanha só essa lapada. A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa, não, como diminuiu também o cérebro dela. Viva o SUS! O SUS, nós dependemos do SUS para quase tudo, não só para saúde. Sabia que até para água que chega pra gente depende do SUS. O SUS, até os ricos dependem do SUS. O SUS, a vacina vem do SUS. Transplantes de órgão vêm do SUS. Eu defendo muito o SUS porque eu usei o SUS a minha vida inteira. Hoje eu tenho um plano de saúde graças à emissora que eu trabalho. Mas a minha parentada, minha irmã foi a minha irmã, ela quase morreu. Ela teve bronquite e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre. A gente tem muito privilégio aqui no Brasil de ter o SUS, porque lá fora não tem SUS, não existe SUS. Para diabetes temos o SUS, lá fora não tem. Lá fora até para aspirina o SUS segue salvando milhares de vidas. Eu usei o SUS a minha vida inteira, minha parentada usou o SUS a vida inteira. O SUS, ele tem tratamentos para diabetes, tratamento para pessoas que convivem com HIV, tratamentos para as vacinas veio do SUS. Gente, o SUS salvou muita gente nessa pandemia. Todo mundo usou SUS. Pobre, preto, trabalhador, rico. O SUS, ele é necessário. Eu tô aqui sempre para defender o SUS. Eu fiz já muitas coisas. A minha vida inteira eu fiz entender pelo SUS. Agora que eu sei o que é plano de saúde... Olha, vou falar uma coisa para você. Eu não ia falar não, mas eu tive que... Ficou engasgado aqui, sabe? Ficou engasgado. Pra muita gente. Misericórdia. Ô, pessoa... O SUS é realmente sensacional e criticar ele é desconhecer o próprio país, é desconhecer a realidade do povo. Eu já deixo aqui uma pergunta pra você. Deixa nos comentários alguma vez que você precisou do SUS e que ele foi importante na sua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que essa lapada tem que repercutir muito pra galera ouvir a realidade do que é o SUS e o quão necessário ele é. E me segue também pra acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado... Fiquem tranquilas. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira, eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto, eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Quem imaginava que hoje eu utilizaria esse espaço de tempo para adjetivar A ou B no microfone, está enganado. Eu não farei. E utilizarei muito menos do que o tempo que tenho à disposição. Eu sei o que está em jogo aqui nesse momento, sei que não tem uma relação direta, exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão
e que o nosso advogado doutor Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi, garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário, e quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Essa por hoje é a minha fala. Alô Brasil, quero te perguntar primeiro, antes de falar sobre o que é esse vídeo, se você conhece Tarcísio de Freitas, cara de areia mijada ou de asfalto de piche, governador de São Paulo, e de que lugar do Brasil você conhece Talarico de Freitas? Por que eu estou perguntando isso? Elementar, meu caro Watson, porque ele é o candidato da Globo, da Faria Lima e dos banqueiros para presidente do Brasil em 2026. Vão tentar empurrar esta coisa goela abaixo e reto acima. Agora gostaria de perguntar à população de São Paulo, vocês estão gostando da tora? Ah, menina, porque tá entrando, hein? Tá dolorido, mas eu tô tomando e dando risada. E sabe por quê? Porque eu não sou culpada por esta merda toda que tá acontecendo. A Sabesp acaba de anunciar que vai aumentar em 600% o salário da diretoria da Sabesp, que o Talarico de Freitas, diga-se de passagem, deu a preço de banana aos empresários milionários do Brasil que pegaram a empresa prontinha, estruturada e rendendo bilhões de mãos beijadas para explorar a população brasileira com tarifas altíssimas que paguem esta conta agora ainda mais. E neste exato momento está acontecendo uma revolta do Free Flow. O que é o Free Flow, Cláudia? É um pedágio, não é uma praça. Eles simplesmente criaram um pedágio que mais parece um radar, que não tem cancela e que ninguém sabe que é um pedágio, passando pela Tamoios diversas estradas de todo o estado de São Paulo, sem que ninguém saiba do que se trata. Aí toma uma multa gigante, 10 multas no toba, e além de perder 5 pontos na carteira. Este é o Free Flow, que é uma ideia genial, que não precisa sequer pagar mão de obra escrava para ficar na praça do pedágio fazendo a cobrança, como a maioria dos pedágios do estado de São Paulo. O Free Flow veio para inovar, roubar dinheiro da população brasileira sem que ela nem perceba. E olha, já foram 1 milhão de multas somente de setembro de 2023 a dezembro de 2024, gerando uma receita de 200 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, que ninguém sabe onde Talarico de Freitas enfiou, já que as estradas são privatizadas e hoje não cabe mais ao Estado de São Paulo fazer a manutenção dessas estradas. Então, para onde está indo tanto dinheiro assim em Talarico? O povo quer saber.
Ah, e só para avisar a galera de São Paulo, vem aí mais 58 pedágios bem no toba de vocês. Espero que gostem. Papeio, nós avisamos. Pingou. Anistia, o que você que votou no Lula, mesmo a contragosto ou anulou o seu voto, tem a ver com isso? Já não é novidade pra ninguém que o Bolsonaro e todos os outros bolsonaristas estão fazendo de tudo pra tentar politizar uma ação que é judicial, até porque não tem defesa jurídica pro que eles fizeram. E esse tipo de ação tá dando certo. A Débora, que se tivesse sido bem sucedida naquilo que ela foi lá fazer, você que não votou no Bolsonaro, não porque gosta do Lula, mas sim por entender o perigo que nós estávamos correndo, estaria agora sendo preso, torturado e assassinado se estivesse fazendo exatamente o que eles estão fazendo livremente nesse momento. Se o Bolsonaro, numa democracia com uma justiça independente e um Congresso Nacional ativo em sua oposição, perseguiu servidores públicos, ameaçou jornalistas, atacou a imprensa e colocou a Polícia Federal para cima de quem ele criticava, imagina o que ele faria se nem isso nós tivéssemos. Bolsonaro só não mandou fechar emissoras, prender jornalistas e críticos ao seu governo porque ele não podia, porque ele não tinha o poder absoluto que pessoas como a Débora no dia 8 de janeiro tentaram lhe dar. E eu garanto pra vocês que nem a Débora e nem nenhum desses vagabundos que hoje estão pedindo anistia iam ficar com peninha do que poderia acontecer com quem estivesse protestando contra o Bolsonaro, seja você de esquerda ou não. Muito pelo contrário, eles iriam aplaudir cada vida que os militares bolsonaristas tirassem para manter o Bolsonaro no poder. Assim como sempre fizeram. Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas, mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer. Bom, eu quero mandar um recado pra você. Não importa se você é branco, se é preto, rico, pobre, não importa. O que importa é que você não é bolsonarista. Isso que você viu foi um homem conservador, deputado federal. Isso tudo que ele falou foi na frente de outras autoridades. Outras. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com ele? Nada. Nada, né? Então, é o tipo de gente que pede anistia, mas deseja o mal do próximo. Então, queridos, não importa como você está hoje, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus por não ser igual a este homem aí. Lembra do deputado bolsonarista Gilvan da Federal que desejou a morte do presidente Lula? Pois é, pessoal, ele tomou o Xandandrol e foi curado. Olha só como é que foi a cura dele, algo assim, ó, impressionante. Olha aí. Eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu, mas eu quero que ele morra. Então, assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Você viu aí o deputado federal Gilvan da Federal, antes do Xandandrol e depois do Xandandrol. Antes, falando aí, desejando a morte do Lula, tudo de ruim, falando com ódio e assim por diante. Aí depois ele tomou o Xandandrol. Aí já disse que não deseja a morte de ninguém, pede desculpa, falou que exagerou. Ele viu que o Xandão ia pra cima dele, e aí arregou. Aí já veio, né, pedir desculpa e assim por diante. Então é assim que funciona esses deputados bolsonaristas. Eles não fazem nada pelo Brasil, nada pelo povo, não apresentam um projeto pelo bem do nosso país, não fazem nada. Estão lá na Câmara só para fazer isso, palhaçada, xingar as pessoas, maltratar as pessoas, fazer esse comportamento aí, né, sem qualquer decoro parlamentar. Eu espero que seja cassado. E você? O que você acha que deve acontecer com esse deputado aí?
tem que ser caçado, preso? Comenta aí, porque por mim, o Xandão pode mandar pra cadeia. Xandão, eu autorizo. Simples assim. Na última manifestação do Bolsonaro, criaram, sério, a Bíblia do Patriota. Literalmente, a Bíblia virou um produto e a política virou religião. A gente fizer com a Igreja de Deus, ó. Legal. Ó. A Bíblia do Patriota, você quer dar uma olhada? Não tinha visto não. A diferença dela, olha, essa concepção de luxo, ela é capa dura, com fitilho, toda feita inspirada no dia de hoje. E o diferencial dela é que ela é toda colorida por dentro. É isso mesmo, criaram a Bíblia do Patriota. Mas esqueceram que Jesus não tinha partido. Mas agora tem CPF e até slogan. Manipulam a fé de um povo cansado e transformam o sagrado em marketing barato. A Bíblia não precisa de uma nova capa para ser lida, mas sim precisa ser compreendida. Mas enfim, né, o que esperar da extrema direita? Eles utilizam a religião para poder manipular as pessoas e os gados são feitos de massas de manobra. Mas enfim, né, você decide o lado que você quer estar. O lado que manipula ou o lado que quer ajudar. Já compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e me segue aí também. Ontem eu fiz um vídeo perguntando se os patriotas que choram por anistia de pessoas que cometeram crimes em Brasília também choram pelas prisões injustas de centenas de homens negros que acontecem há tempos no Brasil. E aí a Pri me perguntou assim, então por que você não mostra esses casos que são desconhecidos para todo mundo? Eu tenho certeza que outras pessoas também se sensibilizariam. E a minha resposta para você, Pri, com o maior respeito do mundo é: eu faço parte da esquerda brasileira, que há anos luta contra o racismo, contra o encarceramento arbitrário e em massa, contra a truculência da polícia. Fatos esses que permeiam e são motivações para essas prisões de inocentes, principalmente de homens negros. A esquerda brasileira está cansada de mostrar o nome e o rosto dessas pessoas, de protestar contra esses casos, de chorar pelos homens negros, mulheres negras e pessoas periféricas que são mortos pela polícia, sem motivação nenhuma. Os nossos deputados lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, falam sobre isso todos os dias. Então, se você acha que a gente não está mostrando e não está falando sobre isso, e que eu só tô falando sobre isso pra lacrar, pra falar mal dos patriotas, é porque talvez você não esteja procurando informações nos lugares corretos. E tudo bem se isso acontece, o problema é se isso permanecer. Eu convido você a conhecer o trabalho dos nossos partidos de esquerda, conhecer o trabalho dos nossos parlamentares, nossos vereadores, nossos deputados estaduais, federais, senadores. Desse jeito você vai conhecer melhor a nossa luta e quem sabe também se juntar a ela.